Manhã de bênção. Você que está aqui, você que está em casa, assistindo esta palavra, para junto conosco cear ao Senhor, amém? Participar desta manhã de Santa Ceia. Eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para a tua vida, amém? Podemos ler? Mateus 17, versículo 22. Diz assim: enquanto permaneciam eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Glória a Deus. E eles se entristecerão grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? Disse ele: sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: o que tu pensas, Simão? De que cobram os reis da terra o tributo ou o imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: dos estrangeiros. Disse-lhes Jesus: então os filhos são isentos. Mas, para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a sua boca, encontrarás uma estáter. Toma e dai-o por mim e por ti. Aleluia. Podem sentar. Obrigado, glória Senhor. a Deus. Obrigado, Pai eterno. Que o Senhor aplique a tua palavra, essa leitura deste culto milagroso, Pai. Cada coração, alma, corpo, espírito e verdade. Amém, amados? Amém. Queridos, hoje é manhã de Santa Ceia, manhã de bênção. E Deus tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Amém? Jesus, já no caso aqui, já estava pela terceira vez fazendo o anúncio da sua morte aos discípulos. Ele havia falado no capítulo 17, versículo 12, ele fala no 12:40, ele fala no 16:21. No livro de Mateus, essa já é a terceira vez que o Senhor faz menção, né? Podemos ver por 3 vezes dentro do livro de Mateus o Senhor fazendo menção da sua morte. E aqui o Senhor começa falando com seus discípulos acerca da traição e do que aconteceria. O Senhor falou: olha, vão matá-lo, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitaria. Eles ficaram tristes. E dentro da tristeza deles, uma pessoa veio e se aproximou de Pedro e perguntou para Pedro se Jesus, ou se ele, no caso, não iria pagar o tributo, se o mestre dele não pagava o tributo. Jesus dá uma explicação para Pedro, dizendo que quando você está numa cidade, o rei não cobra dos filhos, cobra dos estrangeiros. Mas Jesus ficou preocupado com aquela ocasião, porque Pedro falou que sim, que Jesus dá. O que Jesus estava querendo dizer de fato era que os discípulos estavam isentos de pagar tributos. Eles não precisavam pagar tributos. Mas o inimigo a todo momento, amados, a todo momento, está ali tentando encontrar uma brechinha para entrar, ou tentando fazer alguma coisa para envergonhar um servo ou uma serva do Senhor. Mas Jesus conhece tudo e todas as coisas. Jesus tem poder sobre tudo e todas as coisas. Os discípulos não precisavam pagar impostos. Mas nem no momento ali em que os discípulos estavam tristes, por eles terem ouvido Jesus falando que o Filho do Homem seria traído nas mãos dos homens,
e iriam matá-lo, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar, diz o texto que eles se entristeceram grandemente. Mas observe que a última fala de Jesus é dizer que iria acontecer o quê? Ele iria ressuscitar. É claro que ao pensar que o Filho do Homem morreria, se o texto diz que eles ficaram tristes grandemente, então eles entenderam o recado. Não é verdade? Porque Jesus falava, olha, quem é o pão da vida? Jesus falava que ele era o pão da vida, que ele era o Filho de Deus. Pedro o reconheceu, dizendo que só ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e só ele tinha as palavras de vida eterna. Então, quando Jesus faz esse anúncio, eles entendem o recado, porque eles se entristecem. Mas se eles entendessem o significado, se eles entendessem o objetivo, se eles entendessem o motivo pelo qual o Senhor tinha que passar por aquilo, se eles estivessem entendendo tudo que Jesus estava pregando e falando em sua essência, porque os discípulos antes estavam muito cruz. Porque se eles estivessem entendendo de verdade que ele é aquele que foi profetizado pelos profetas, dito pelos profetas, que era necessário que isso acontecesse, mas ele restauraria a paz, mas ele faria uma nova aliança, ele salvaria o povo, e o Salvador veio, e o Salvador prometido chegou para desfazer as obras do mal, para desfazer as obras do inferno, para pôr em liberdade o cativo, para pôr óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que as pessoas se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Ora, se eles entendessem grandemente que o Salvador se manifestou, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, se eles entendessem que agradou a Deus moê-lo, e que assim o fosse, para que o Senhor levasse sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, ou as nossas maldades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras deles nós seríamos sarados. Se eles entendessem que isso era para um motivo maior, para um resgate, eles não estariam tristes, eles não baixariam a cabeça, eles não estariam entristecidos, eles estariam dando glória a Deus e aleluia, e cantando, porque eles saberiam que só Jesus era capaz de vencer a morte. Eles já saberiam que Jesus venceria a morte, eles já saberiam que o Senhor faria isso por eles, por nós, por mim e por você, que o Senhor nos salvaria, que o Senhor nos deu a capacidade para podermos sermos salvos um dia. Então haveria alegria e não tristeza. Muitas das vezes, quando não entendemos o propósito, não entendemos o significado, meu querido, nos antecipamos às vezes para nos entristecer, ao invés de nos alegrarmos. Não é assim? Muitas das vezes tem situações que parecem que vão ser ruins, mas acaba virando uma coisa boa. Muitas das vezes isso acontece. Mas eles estavam tristes, e no momento de tristeza veio alguém ali, o que cobrava tributos, e veio falar sobre o tributo. Fala para o irmão que está ao seu lado aí, fala aí. Irmão, nem no seu momento de tristeza, o inimigo da treva. Agora fala outra coisa para ele, fala assim, ó, irmão, não esquenta não, porque também, até nesse momento, Deus sempre é contigo. O Senhor está observando. O Senhor está vendo a sua tristeza. O Senhor sabe o que maquinam. O Senhor sabe o que perguntam. O Senhor sabe o que te cobram. O Senhor sabe o que te falam. Sabe por que ele sabe? Porque veja o que ele fala. Ele primeiro chega para Pedro. Quando eles entram na casa, e quando é feita essa pergunta para Pedro, e Pedro diz que sim, o Senhor vai falar assim, olha, o que tu pensas, Simão? O Senhor pergunta para ele, o que tu pensas? De quem cobram os reis da terra o tributo ou o imposto? Ora, mas Pedro não havia falado para Jesus que aquele homem havia cobrado alguma coisa, sim ou não? Pedro havia falado para o Senhor? Não. Mas ele já
Sabia. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Então o Senhor contemplou, o Senhor viu ali o coração de Pedro e a preocupação. Porque ele falou, sim, o Senhor paga o tributo. Mas eles eram isentos. Isso ali era só uma aprovação. Era só mais uma situação em que teria que ser posto em prática a sabedoria e a graça do Senhor. Imagina a preocupação de Pedro agora com esse tributo. Como é que a gente vai dar? Como é que vai ser feito? O Senhor fala, o que tu pensa, Simão? De quem cobra os reis da terra o tributo ou os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro vai dizer para ele assim, dos estrangeiros. Então Jesus vai dizer, então os filhos são isentos. Jesus estava no templo, Jesus era um filho de Deus, Jesus era um rabi, um mestre. Eles estavam ali, eles são judeus. Então eles eram isentos. Era isso que Jesus estava querendo falar. E já comparando também o reino dos céus. Mas o que Jesus fala? Jesus vê ali a brecha por onde o inimigo tenta entrar, ou o que o inimigo tenta fazer. E ele fala para Pedro, mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança um anzol e toma o primeiro peixe que subir. Deixa eu parar aqui, nesta parte. Mas para que não os ofendamos. Veja que Jesus não tem prazer ou não quer transgredir também a lei dos homens, desde que elas não interfiram nas leis de Deus. Desde que não vá contra os princípios divinos, desde que não vá contra a palavra. Porque, meu amado, apesar de Jesus insistir que essa taxa no templo não era uma obrigação dos discípulos dele, ele alegremente paga para evitar ofender seus contemporâneos judeus. Jesus fala para Pedro, olha, pega o teu anzol, lança lá no mar. E o primeiro peixe que subir, você pega. Meu amado, eu vou aprofundar um negócio para você entender. Jesus, ele não queria ofender os seus compatriotas judeus. Jesus não queria dar uma brecha para depois o inimigo poder usar e dizer ou que eles não pagavam tributo, ou que eles não davam, ou que eles fizeram mal, ou que eles fizeram bem. Mas a preocupação de Jesus era não ofender aquela pessoa que veio cobrar o tributo, ou que veio falar alguma coisa. E a preocupação dele era com Pedro, porque ele era o mestre, Pedro era o discípulo. Mas a pessoa foi perguntar para Pedro. Agora aqui a gente observa que Jesus manda Pedro ter uma atitude. Jesus não puxa uma sacolinha de dinheiro da sua bata, ou do que ele estava vestido. Jesus não puxa nenhum tipo de dinheiro ou de matéria ali, para naquele momento dar para Pedro, vai lá e paga o tributo. Não, porque Jesus não andava com dinheiro. Jesus não tinha um dinheiro ali específico para fazer isso. Mas ele era dono do ouro e da prata. O Senhor dá ordens ao mar. O Senhor ordena a tempestade. O Senhor deu ordem para o mar se calar, sim ou não? O Senhor mandou uma tempestade se aquietar, sim ou não? Então o Senhor é tão poderoso. Ele era o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, que ele tinha tamanho poder, que ele ordenava a natureza, ele ordenava os seres, e a coisa acontecia, porque nele havia palavra de ousadia, nele havia palavra de autoridade. Estava submetido ao Senhor, toda a criação está submetido a ele, o mar, os céus, a natureza. Observe que Jesus dá uma ordem para Pedro ir até o mar, pegar o seu anzol e lançar o primeiro peixe que subir. Ele vai mandar ele ter uma atitude. Mas como que o Senhor podia conhecer isso? Como que o Senhor poderia saber isso? Ele ordena a tempestade, ele ordena o mar, ele ordena os mares, ele ordena a natureza, ele ordena os peixes. O Senhor sabe de todas as coisas. O mar pode ter milhares de peixes, mas se tiver um peixe que tiver alguma coisa de valor ali, ou algo de precioso, ou algo que precisa ter, ele vai saber qual é esse peixe, aonde ele está, em que ocasião ele está, porque ele sabe todas as coisas. Então o Senhor sabe tudo sobre você. Amém.
Não adianta o que o inimigo possa fazer ou tente fazer, porque a autoridade, o poder, o domínio está nas mãos do Senhor. E se a autoridade, o poder e o domínio está nas mãos do Senhor e você está nas mãos dele, fala pro teu irmão aí, fique tranquilo, pode ficar tranquilo. Por que, pastor? Por que eu vou ficar tranquilo? Por que você em casa vai ficar tranquilo? Porque você está nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Pedro, pega o teu anzol, lança lá no mar, e o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, você vai encontrar uma estáter. Toma e dai-a. Não só por Jesus, que era o mestre, aquele que manda, dai por mim, dai por você. O que está lá não vai dar só para mim, vai dar por mim e por você. Como é que Jesus ia saber que esse primeiro peixe que Pedro ia pegar tinha engolido uma moeda, ou tinha engolido um valor da época, que estaria ali dentro, aquele valor que daria para pagar o tributo dele e o tributo de Pedro? E como justamente esse peixe vem morder esse anzol? Diga, ele tem todo o poder. Diga, ele tem todo o domínio. Você está entendendo, meu irmão? Não tem nada que foge do controle do Pai. Não importa qual o tamanho é o oceano, qual o tamanho da peixe, eu quero que você morda aquele anzol, porque você vai dar a moeda que está aí na tua barriga para pagar lá a minha. Meu Deus. Ele pegou a isca. Isso é tremendo. O peixe foi. Não. Imagina eu um peixinho. E ouvi aqui em pensamento, o Senhor está mandando eu morder aquele anzol. Aleluia. Eu vou lá, morder aquela isca e vou para aquele anzol, porque eu preciso me entregar para que tirem da minha barriga esta moeda, porque o Senhor está mandando. Amém. Você está entendendo a profundidade do negócio? Aleluia. O peixe está lá embaixo, está lá no fundo. Não. O Pedro jogou um anzol lá, a isca está lá. Peixe fulano de tal. É você que eu quero que vá lá morder aquele anzol. O peixe sai lá de não sei de onde e vai lá morder o anzol. Aí os outros peixinhos amigos perguntam, por que você está indo? Porque o Senhor mandou, ele falou comigo aqui, então eu tenho que ir lá me entregar. Porque o Senhor está mandando eu ir. Aleluia. Ele tem todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Aí, Jesus. Para quem muitas das vezes não crê ou não acredita, mas nós que somos testemunhas de Cristo, acreditamos e cremos, porque tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Nós cremos, meu amado, porque não foi esse mesmo Senhor que falou, mar, cala-te, vento, aquieta-te. O que aconteceu? Houve grande bonança. Quem é que andou por sobre o mar? Jesus. Meu amado, ele ordena a natureza, ele ordena os peixes, ele ordena os animais. Ele tinha autoridade. Os homens o traíram e o prenderam e o mataram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Se tão somente a convicção de Pedro estivesse nativa naquele momento, se Pedro lembrasse que ele foi o primeiro a levantar e dizer, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus falasse assim, olha, convém que eu vou morrer, vou me amarrar, vou me prender, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eles não ficariam tristes, mas eles ficariam alegres, porque, nossa, o Senhor está morrendo por nós. Sim, podemos ficar tristes porque o nosso mestre vai morrer, mas olha, o Senhor vai ressuscitar, ele vai vencer a morte, tragada será a morte pela vida, o inimigo vai ser vencido pelo sangue do Cordeiro, o Senhor vai estabelecer o seu reino, o Senhor vai mostrar que ele verdadeiramente é o Filho de Deus e que ele é o Senhor. Eles se alegrariam, eles, embora o momento da tristeza ali do mestre ser entregue, mas também haveria alegria neles, irmão. E quando nós vemos o sacrifício, quando nós vemos a história do sacrifício, o caminho que Jesus percorreu até o lugar Gólgota, chamado local de caveira, um local que era destinado a sacrifício de pessoas malditas, ou seja, pessoas maldizentes na região, na nação, pessoas que matavam, pessoas que roubavam, pessoas que faziam coisas ruins. Jesus percorreu este caminho, um caminho de morte, até Gólgota, para morrer, para se entregar por mim, para se entregar por você. Jesus passou esse sofrimento, Jesus passou essa luta, Jesus passou esta provação, porque, meu amado, para que ele ressuscitasse ao terceiro dia, vencesse a morte e mostrasse, olha, a morte não tem poder sobre mim, a minha vida ninguém me tira, eu é que estou dando, agora eu estou tomando de volta, porque, meu amado, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem toda a ousadia. Se o Senhor que eu sirvo e o Deus que você serve dá ordens para um peixe, meu amado, vem lá no fundo do mar e
fisgar uma isca, para pegar uma moeda e dar um tributo. O Deus que você serve, meu amado, o que Ele não pode fazer por tua vida, por minha vida e por nós? Ele já fez, Ele já morreu, Ele já se entregou por mim e por você, Ele já nos resgatou, a misericórdia dEle foi grande, Ele nos perdoou, Ele teve misericórdia pelos nossos pecados, meu amado. Basta agora nós firmarmos a aliança, ficarmos firmes na aliança, ficarmos firmes com o Senhor na presença dEle, para que não quebremos a aliança que Ele nos fez. Amém. Porque eu fico pensando, o peixinho se entregou para tirar a moeda da barriga dele. Naquela época, você deve ver ou deve ter ouvido histórias de piratas, né? Já ouviu as histórias de piratas? Né? Que eles queriam ir a um determinado lugar e às vezes buscar um tesouro no fundo do mar, né? Ou um navio que naufragou, né? Ou alguma coisa do tipo. Naquela época, no fundo do mar, haviam riquezas, haviam situações que muitas das vezes realmente os peixes engoliam, né? E estava ali na barriga do peixe. Mas como é que um peixe vai engolir uma moeda e você vai saber que o peixe vai sair ali e vai ter uma moeda na barriga daquele peixe para você pegar aquela moeda e pagar aquele tributo? Ninguém tem capacidade disso, mas o Senhor pode. Aleluia. Essa passagem está sobre Jonas. O Senhor pode. Aleluia. Amém. O Senhor sabe. Por quê, pastor? Porque Ele cuida de nós. Amém. Muitas das vezes, meu querido, tem coisas até que nós esquecemos. Mas você sabia que o Senhor não esquece? Verdade. Tem coisa que você não lembra. Às vezes tem até promessas que nós fazemos e não lembramos, mas o Senhor não esquece. Às vezes tem coisas que nós queríamos e às vezes até esquecemos com o passar do tempo que pensamos que não vai mais acontecer. Ou seja, às vezes, sabe? Mas o Senhor não esquece. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não esquece. Porque se Ele sabia qual moeda e que tipo de moeda estava dentro da barriga de um peixe e que seria um valor que daria para pagar 2 tributos, então os cálculos do Senhor acerca da tua vida são inevitáveis e não tem como errar. Aleluia. Aquele que sonda o coração dos oceanos e sabe o que tem lá, e sabe o que está por lá, sabe com certeza o que está na sua vida, o que tem na sua vida, o que está dentro de você agora. Se tem alguma coisa que te perturba, que não te perturba, que tira a tua paz, que não tira a tua paz. Como é que está teu pensamento neste momento? Como é que está a tua vida com Deus? O Pai sabe de todas as coisas. Aleluia. A preocupação de Jesus não era apenas com Pedro ou de dar este tributo, mas Ele também não queria desonrar. Ele não queria, digamos assim, faltar com respeito, né? Aquelas pessoas. Ele não queria que eles vissem isso como uma ofensa. Veja, Jesus havia acabado de dizer que iriam fazer o quê? Traí-lo. Iriam amarrá-lo, iriam matá-lo. E ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Não é isso? E quem ia fazer isso? Quem iria prendê-lo? Quem iria amarrá-lo? Ele iria ser traído por quem? Pelos homens. E quem é que ele não está querendo ofender? Os? É muito amor. É muita misericórdia. Os homens estavam prontos para amarrar, prender Jesus e tirar a vida dele. E Jesus está preocupado em não ofendê-los. A Bíblia diz para pagar o mal com o mal? Não. Diz para fazer o quê? Corresponder com o bem. Bem com mal. Corresponder com o bem. Não diz para pagar com o mal. Meu amado, você ou eu, nós não precisamos ofender ninguém.
Tão somente também não podemos ter uma atitude, como é que eu posso dizer? Já viu aquelas pessoas que falam assim que, como é que é? Não fede, não cheira, não é isso? A pessoa fica ali, nem fede nem cheira, fica ali no meio termo, tipo assim, não tô nem... Não podemos ter também essa postura. Veja que Jesus sabia que os homens iriam traí-lo, iria amarrá-lo, iria prendê-lo, iria pegá-lo, iriam levar à morte. A preocupação dele não era apenas em dar o tributo dele de Pedro, mas era não ofender os seus compatriotas judeus. O Senhor pagando o mal com o bem. Dando a outra face. Você não precisa ofender ninguém. Mas, pastor, me ofenderam. Amarraram e prenderam Jesus. Mataram Jesus. E Jesus não queria ofender. Deixa te ofender. Deixa falar mal de você. Pode deixar, meu irmão. Porque se você sabe o Deus que você serve, você vai entender que você tem um advogado fiel que está à destra do Pai. E você tem um juiz que está acima de todo juiz. Então somente a sua preocupação seja em não ofender, em não machucar, em não maltratar, em não corresponder mal com... Porque aí você se iguala. Não é isso? Então eu tenho que vencer o mal com o bem. É fácil? Não é. Quem fala que está mentindo. E nós não podemos mentir. Não é fácil. Porque a nossa natureza também não é fácil. De que forma? O bem que queremos fazer, muitas das vezes não fazemos. E o mal que não queremos, em alguns momentos acabamos fazendo. Miserável homens ou mulheres que vocês são, ou homens que nós somos. Como dizia o apóstolo Paulo. Porque às vezes pecamos, às vezes falhamos, às vezes cometemos falhas, cometemos erros, mas tem uma diferença. Você não é escravo do pecado, você é escravo da justiça, porque você se entregou a Jesus, você se entregou para Ele. O pecado não tem domínio sobre você, quem domina sobre a tua vida é o Senhor. Tal como aquele peixe que o Senhor dominou, aquele peixe que o Senhor sabia onde estava, como estava, e o que tinha dentro da barriga dele, o Senhor sabe tudo sobre você. Por quê? Tudo você entregou nas mãos dele. Então ainda que você fale, ainda que você cometa um erro, um deslize, meu amado, foi muitas das vezes porque você em algum momentozinho não vigiou, ou eu não vigiei, mas a misericórdia e a graça do Senhor nos basta. Aleluia. É só falar com Ele. Pai, me dê força. Pai, quero a sua misericórdia. Lembra aquela parábola daqueles dois homens que estavam tendo os seus ritos de oração, como eles tinham todos os dias? Um ficava ali aos muros dizendo: Pai, obrigado porque eu sou bom, porque eu observo a sua lei, observo os seus mandamentos, porque eu sigo a tua palavra, porque em mim há justiça, porque em mim há verdade, porque o homem se vangloriando de todas as formas possíveis na oração dele. A oração dele era só para querer mostrar os bons feitos dele, ou falar das coisas que ele faz, como se Deus não soubesse, como se ele não tivesse domínio sobre o mar, sobre a terra, sobre o peixe, sobre tudo que existe na face da terra. E o outro estava lá e só dizia uma coisa: misericórdia quero. Misericórdia quero. Misericórdia quero. Misericórdia. Nessa única palavra, ele estava querendo dizer: Pai, tenha misericórdia de mim porque sou um pecador. Pai, tenha misericórdia de mim porque sou falho. Pai, me ajude a caminhar nesta vida. Pai, me ajude a ser forte. Pai, me dê força para não desviar do teu caminho. Pai, eu reconheço que sou fraco, mas quando eu penso que estou fraco, estou forte. Pai, obrigado porque o Senhor tem me guardado. Pai, tenha misericórdia de mim. De quem você acha que o Senhor ouviu a oração? Do primeiro ou do segundo? O segundo, porque estava reconhecendo as suas fraquezas, estava pedindo a misericórdia de Deus. Ah, meu amado. Aleluia. Como o mundo está cheio de pessoas prepotentes, pessoas que se engrandecem a si mesmas
e esquece daquele que é grande por elas. Lembre que para Jesus morrer por nós, ele teve que se desfazer da sua grandeza. Ele teve que deixar a glória dele para vir a essa terra, ser servo, ser humilde e morrer e se entregar por nós. O Senhor, meu amado, se entregou por completo. Sabe? Ele teve que descer, ele teve que se despir. É por isso que nesta nova aliança, nesta aliança, a aliança do Novo Testamento, se eu quero ir para a glória, se eu quero ir para o céu, se eu quero morar com Ele, se eu quero estar com Ele, se eu quero estar ao lado do Senhor, quando tudo acontecer, eu preciso primeiro buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso preciso buscar. Não é de qualquer forma, é com todo o meu coração. Aleluia. Segundo, se eu quero ir após Ele, eu preciso negar a mim